Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversa de Cromos, hoje com o Rei Reinaldo, um símbolo do futebol mundial, um símbolo do futebol brasileiro e um símbolo do Atlético Mineiro. Reinaldo, muito obrigado por ter aceito entrar na Conversa de Cromos e por conceder este tempo para falarmos sobre a sua rica e maravilhosa história. Eu que agradeço, Pedro. É um prazer, uma alegria falar com os amigos, o povo de Portugal. Portugal, que a gente tem uma relação muito boa. Nós amamos Portugal. Portugal ama brasileiro. Nós estamos juntos sempre. Não duvido que sim. E eu vou-lhe já contar, aproveito já para começar por contar um pouco da minha história e da história deste projeto da Caderneta de Cromos, que é um projeto no Instagram onde eu, chamemos-lhe um subterfúgio que eu encontrei para divagar, para pensar e para brincar com as palavras à medida que jogo futebol com elas e falar essencialmente de pessoas que me marcaram. Este projeto começa em Minas Gerais e quando vivi lá conheci através da minha mulher e através dos adeptos de Minas o querido Atlético Mineiro por dentro. Eu já conhecia só de o ouvir falar e vivendo lá conheci por dentro e conheci a história do Galo. E rapidamente fui à procura de símbolos e à procura de pessoas marcantes naquele clube. E claro que naquela altura, falamos de 2016, estava muito recente ainda a memória da última Libertadores, mas claramente que o símbolo do Galo e aquele que mais marcou foi Reinaldo. E agora estar aqui a falar consigo para esse projeto que começou lá num quartinho em Minas Gerais, tem um sabor a conquista, tem um sabor especial e por isso obrigado por me conceder este fim de ciclo, chamemos-lhe assim. A Caderneta ainda tem muitos passos para dar, mas acaba por ser assim um ciclo que se fecha e que me deixa muito feliz com este projeto. Eu desejo sucesso para você nesse projeto. Sem dúvida que o futebol e Minas Gerais tem uma riqueza enorme, uma história muito bonita para ser contada. E mais ainda para os nossos patrícios, onde tudo começou em Portugal. Portugal, que já está aqui em Minas, os portugueses já estiveram aqui em Minas há mais de 300, 500 anos. Aqui, a exploração aqui da mineração. Então, hoje, nesse mundo contemporâneo, nós temos de preservar essa memória, essa história toda aqui de Minas. E o Atlético Mineiro, o Galo, sem dúvida, é um dos sentimentos mais fortes aqui em Minas Gerais. A expressão do Atlético em Minas é uma coisa impressionante. E também para o Brasil e para o mundo. O Atlético é eterno, é um clube de grande tradição e que vai buscar grandes conquistas ainda. Para a construção desse clube já passaram grandes jogadores. E eu tive a honra também de estar na história do Galo e com muito orgulho de ser o maior artilheiro do Atlético, maior artilheiro contra o nosso rival aqui, maior artilheiro do Mineirão, do Estádio Mineirão, e também maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de todos os tempos. Então, essa é uma parte da história do Atlético, mas o Atlético tem as conquistas maravilhosas aí, como você citou aí, as recentes da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, nós temos um campo muito vasto, muito amplo aí para a gente conversar sobre futebol e sobre o Galo e Minas Gerais. Sem dúvida, essencialmente, muito sobre si, que pintou a história do Galo e do Atlético de uma forma tão particular e tão interessante. Falou, e bem, do impacto de Portugal em Minas. Eu, quando estive em Minas, eu dizia sempre que desta vez o português não veio levar nada.
Na altura perguntavam sempre... Você morou aonde aqui em Minas? Em BH? Em Montes Claros. Pô, vai. Porque Minas são muitas. Você morou no norte de Minas. Mas tem a zona da... Eu depois fui a BH e fui para a zona mesmo de Diamantina e tudo mais. Portanto, Minas, como já dizia o Guimarães Rosa, o grande escritor mundial, Minas são muitas. Tem Minas que são aqui mais a região central e a região da Zona da Mata e o leste de Minas aqui, mas tem a Minas do Norte, do Triângulo, do Jequitinhonha, mas a grande confluência, o grande encontro dos mineiros é aqui em BH, em Belo Horizonte, a capital de Minas. Que é onde o Reinaldo vive neste momento, é isso? Aí perto. Eu vivo aqui em Belo Horizonte, que é uma cidade muito agradável, todo mineiro, a gente adora Minas Gerais. Nós somos suspeitos. Minas Gerais é muito bonito, mas o povo mineiro então é interessantíssimo. Eu lembro-me de ir a uma livraria, e eu vou-lhe contar só este episódio sobre Minas. Eu fui a uma livraria à procura de... Bem, passei lá, fui só procurar um livro e perguntei à senhora: olha, tem este livro assim, já não me lembro qual. E ela responde-me: não tenho, mas fica assim com uma cara de pena por não ter o livro. E depois, olha, eu não tenho o livro, mas aceita um café e um bolinho. E eu fiquei assim, isto é lindo, quer dizer, ela não tem ela estava a fazer um serviço, né? Mas mesmo assim ficou com pena e ofereceu-me um café na livraria, foi fantástico. Uma das características dos mineiros é essa hospitalidade, esse carinho, esse prazer em receber as pessoas. E a gente sabe disso, o cafezinho aqui é um laço muito forte assim, de amizade e de carinho para nós. O cafezinho é sempre aquela coisa de entra alguém em casa, oferece sempre. E parece-me muito, eu senti pelo menos assim, muita proximidade com o povo português também. Esse desejo de receber, essa vontade de gostar de receber alguém perto de nós. O que é que o Reinaldo, o que é que conhece de Portugal? Já veio cá? Já visitou? Eu joguei aí em Portugal, eu joguei aí contra o Porto, lá no Porto, né? Ouvi dizer que levou logo uma porrada no jogo contra o Porto, não foi? Lembra-se quem é que jogou? Tomamos uma porrada aí do pessoal do Porto. E a gente estava em excursão, fizemos esse jogo aí, mas deu tempo, a gente ir do outro lado do Porto, Vila Nova de Gaia, né? Tomamos um porre de vinho lá. Pô. E depois também... Antes ou depois do jogo? Depois do jogo. E também teve uma ocasião que eu morava na Holanda e o empresário me levou para mim jogar aí em Portugal, no Estrela Amadora. Ok. Aí eu fui para Portugal aí. Mas eu já tinha parado de jogar futebol, mas o cara estava insistindo, eu fui para ir. Aí eu falei, não, preciso dar um treino. Aí me levaram para Fonte da Telha, não sei, uma praia na beira, debaixo da ponte, lá, um lugar bonito. E eu fiquei no meio dos portugueses lá, comia bem demais. Era peixe. A comida portuguesa é maravilhosa. Eu falei, que férias boas aqui. Aí fiquei esse tempo lá em Lisboa. E aí fui lá no clube lá do Estrela Amadora. Tinha um cassino, não, tinha um bingo lá enorme. E aí fui lá no bingo. Aí eles foram me mostrar o campo. Aí não que mostraram o campo lá, o campo não tinha grama na época. Aí eu falei, aí eu vou ter que voltar lá para minha terra, voltar para Ponte Nova para jogar na terra. Aí acabei no... levar Reinaldo para o Estrela, assim, sem demérito, o Estrela é um clube histórico português, mas na altura era um clube mais pequeno, com menos representativo. Porquê o Estrela? Foi o empresário só? O empresário falou comigo assim, até vou te levar para Portugal para você
E lá a gente ia fazer um acerto com o pessoal do Estrela lá. E eu estava na Holanda e estava muito frio. Era frio pra caralho lá na Holanda. Aí eu falei, pô, Portugal deve estar mais quentinho, vou tirar umas férias. Aí eu fui para Portugal, mas eu já não fui para jogar, não. Fui mais para ver como é que era a parada lá, mas não foi com aquele... Eu já não jogava mais bola. Mas um passeio em Portugal é sempre bom demais, né? A gente não pode recusar. Sem dúvida, acredito que sim. Nesse jogo contra o Porto, lembra-se contra quem é que jogou? Eu não encontrei registros do jogo, mas fiquei curioso para saber contra quem é que jogou. Lembra-se de algum jogador? Assim, eu também não lembro, não. Foi no ano de 75, 76, por aí, 77 no máximo, que nós fizemos esse jogo aí. Depois nós disputamos o torneio ali de... Como é que é? De La Coruña, né? Que acho que é perto aí, nós fomos até... Sim, é norte. Passamos em Compostela, em Santiago Compostela, mas eu não lembro bem do time do Porto daquela época, não. Ok, certíssimo. Guardou as memórias da comida e da boa bebida, que sem dúvida que são as melhores coisas que nós temos por aqui. Nada, Portugal é bonito, pô. Praia bonito, mar Sem azulzinho. dúvida. Sem dúvida que é, sem dúvida. E É. está convidado para vir cá, que fazemos aí uma tour. Demorou. Exatamente, está combinado. Ora bem, estamos a falar, Reinaldo, num momento um bocado crítico, num dia em que se pede representatividade e ponderação e reflexão por uma situação que aconteceu nos Estados Unidos, mas que acontece em muitos outros locais. No Brasil, em particular, falamos de momentos, e há bocado estava a falar de um ciclo que se fechava no meu projeto, mas agora falo outra vez de outro ciclo em que, na altura em que o Reinaldo era jogador, e agora já revisitando um bocadinho a sua carreira, em que o Reinaldo pedia democracia, pedia socialismo, e agora, em 2020, estamos a ver manifestações a defender essa democracia e esse socialismo e manifestações a pedirem intervenção militar e coisas do género no Brasil. Como é que o Reinaldo se sente ao ver que, passado tanto tempo e ainda há feridas que estão em aberto e com cicatrizes ainda em aberto? Olha, nós vamos resistir sempre. Nós vamos lutar sempre aqui para que o Brasil possa ter uma conduta mais progressista e mais libertária, porque nós brasileiros, pela nossa miscigenação, nós somos branco, índio, branco e negros. Essa é a nossa mistura. Eu tenho muita vergonha do brasileiro que se acha um ariano, se acha um nórdico, sabe? Brasileiro é toda essa miscigenação. Então, é uma minoria e que vem manifestando aí aproveitando desses fake news, aproveitando dessa influência, sabe? Para influenciar essa grande camada, influenciar o povo brasileiro. Mas nós vamos resistir e colocar as coisas mais claras para o povo. E o povo já está sabendo o caminho que tem que tomar. É resistir a esse fascismo, até o nazismo que querendo entrar no Brasil. Uhum. Nós vamos resistir, nós vamos combater isso sempre, eternamente nós vamos combater isso. E vamos lutar sempre contra essas ideias que são ultrapassadas, sabe? Nós estamos vivendo numa época que a gente tem que ter um pouco mais de... o respeito tem que ser maior. Não é por cor ou por mesmo condição social que a gente vai classificar as pessoas. O povo está começando a conscientizar que nós não vamos aceitar mais essa farsa
que a gente escuta aí, que a gente vê de uma pequena minoria. Sem dúvida. Concordo plenamente e acho que resistência do povo brasileiro, que de facto não são tempos fáceis, que é uma tendência global, mas não são tempos fáceis. O Reinaldo, você que foi um ativista constante, eram festejos atrás de festejos que queriam passar uma mensagem e não só. Eu felizmente tenho acesso a muitas revistas Placar e o Reinaldo tinha sempre uma palavra de reflexão e desafiadora para o regime da altura. E isso é maravilhoso. O Reinaldo sem medo, não é o João sem medos, mas era o Reinaldo sem medos, que não tinha medo de tomar uma posição, mesmo que isso afetasse convocatórias e alguns contratos, ou o que seja, como aconteceu consigo em 1982 no Mundial. Mas já lá vamos. O que eu queria perguntar para já é: sente que hoje em dia o jogador sente falta desse jogador com reflexão política, com capacidade de tomar uma posição perante todo o seu povo, perante os seus cidadãos? Ou seja, é sempre, hoje em dia, o jogador é sempre o primeiro jogador e só depois é que é cidadão. Sente pena que isso seja dessa forma? Antes de jogador, a gente é um cidadão brasileiro e nós temos que ter um posicionamento, sim, político. Embora a gente reconheça que o profissional de futebol ele está muito envolvido, vivendo num mundo relativo, num mundo fora, mas ele, quando chega em casa, na sua família, ele tem que refletir e ver que é importante a participação, a opinião dele na vida política e social do país. Então, na época que eu participava diretamente da política, era um tempo muito difícil. E que a gente estava vivendo numa ditadura militar, uma época difícil do povo oprimido, a gente oprimido, muito pobre, com poucas condições, e ali sim houve toda essa união do povo para que a gente avançasse, a gente colocasse as ideias progressistas mesmo, para que a gente alcançasse a plenitude da democracia. E muitos perderam a vida, muitos foram torturados, muitos perderam o emprego, muitos sofreram retaliações, como eu sofri. Uhum. Mas valeu a pena a gente lutar para a gente desfrutar dessa democracia. E agora não vamos retroceder, nós vamos continuar, sim. A gente sabe que é até natural uma alternância do poder, mas a política social brasileira tem que olhar primeiro para os mais pobres, para os mais carentes. Não podemos fazer uma política somente visando o capital e o empresarial. Nós temos que ver as condições sociais, e é nisso que a gente tem que avançar. Avançar na educação, avançar na consciência política, na sua participação social, sabe? Se enquadrar dentro desse social do Brasil, que é um social que, por natureza, é sempre libertário. Nós temos um país maravilhoso e a gente merece desfrutar com mais tranquilidade desse país. Sem dúvida. O que é que diria Sócrates? Se se encontrasse hoje com Sócrates, infelizmente não é possível, Sócrates já partiu deste mundo, mas o que é que diria a Sócrates perante esta situação política atual no Brasil? Olha, a gente sente saudade do Dr. Sócrates, meu amigo Dr. Sócrates, que eu tive a oportunidade de jogar com ele na seleção. O que a gente diria, que a gente iria para a rua, vamos participar, vamos enfrentar, vamos resistir, sabe? Não vai ser essa minoria que vai representar o Brasil, não. O que representa o Brasil é esse povo todo aqui sofrido e por isso que a gente sente
esse vácuo, essa ausência do Dr. Sócrates, que hoje, pela liderança que ele tinha em São Paulo, que é uma grande capital, com certeza ia impulsionar bastante esse movimento de resistência. Mas, mesmo assim, o Dr. Sócrates vai estar presente com a gente e nós vamos resistir e vamos vencer. Nós não podemos viver num país com ideias fascistas, ideias de nazista. Nós somos brasileiros e aqui no Brasil a revolução é nossa, dos brasileiros, sabe? Não precisamos de dogma e não precisamos de nada de fora. Nós temos condições de fazer um país melhor para todos. A sua força é realmente cativante e sem dúvida que é exatamente essas as palavras e essas as diretrizes que os brasileiros precisam para resistir nesta fase. O Reinaldo e o Sócrates cruzaram-se na seleção, presumo, não é? Nessa altura vocês já eram próximos, eram amigos, falavam muito. Que tipo de conversas é que tinha com Sócrates? Eu estou-lhe a fazer esta pergunta porque eu sou fãzaço do Sócrates e, portanto, talvez seja a única pessoa que eu alguma vez vou conseguir falar para perceber como é que era o doutor e como é que ele era no âmbito pessoal e como é que eram as conversas com ele. O Sócrates é uma pessoa divertida, uma pessoa alegre, inteligente, amigo, sabe? Preocupado com todo o ambiente, preocupado com as coisas do Brasil. Nós tivemos não só nos movimentos políticos da diretas, da redemocratização, da anistia, todos esses movimentos, e a gente sempre conversava. E o Sócrates acabou também herdando o gesto meu, né? Eu comecei a fazer esse gesto em 1975, que era uma conotação política, que é um gesto socialista, um gesto revolucionário, mas como havia uma repressão muito grande e eu sofri toda essa repressão, eu dava também a conotação dos Panteras Negros, um gesto racial, do Black Power, e depois nós assumimos mesmo isso aqui como um gesto de progressista mesmo, para que a gente continuasse nessa luta até atingir o pleno e poder quando chegamos na presidência da República, quando o Partido dos Trabalhadores chegou na presidência da República, e aí sim houve momentos que pôde favorecer mais o povo com políticas sociais. Como é que o Reinaldo conheceu o movimento Black Panthers? Isso foi influência de algum dos seus pais, diria eu, não sei. É que foi muito cedo que começou esse gesto reivindicativo do movimento, que estava também associado, claro, aos Jogos Olímpicos, não é? Do movimento do vencedor americano. Mas como é que teve conhecimento? Se de alguma forma teve contacto com alguém que lhe passou essa diretriz, ou simplesmente foi através dos mídias? Como é que conheceu os Black Panthers, esse movimento? Não, esse gesto, como um gesto de Black Power, é da influência da minha juventude, da música, dos movimentos negros dos Estados Unidos, né? Essa era a cultura, essa informação que a gente tinha aqui no país. O país não tinha quase acesso a informação nenhuma. Existia censura, AI-5, existia todo tipo de repressão. Mas aí, como era uma cultura americana que veio para cá, a gente viu esse movimento negro crescer aí através de Cassius Clay, Muhammad Ali, e também teve esse gesto também, ele vem um pouco político também que a gente também, antes disso, nós sofremos uma influência muito grande também da Revolução Cubana. Na nossa juventude era uma utopia, era um sonho, né, da Revolução Cubana. Toda a juventude. Como é que era também para ser uma revolução sul-americana, certo? O objetivo de Fidel
era que a revolução que foi para Cuba viesse para a América do Sul, certo? Sim, a Revolução Cubana foi isso, para exportar essa revolução para toda a América Latina, e tem esse grande movimento aqui da América Latina para uma América mais socialista, né? Uma América mais da terra aqui mesmo, mais um socialismo abaixo do Equador. E nós sofremos toda essa influência, mas depois fomos praticamente aí cortado pela ditadura militar, onde que acabaram com todos esses movimentos, com todos esses direitos políticos aqui. E depois a retomada foi através de pequenos movimentos, né? Da igreja, nós tivemos a igreja com muito, também das universidades, e a própria juventude mesmo, esse elan da juventude mesmo, da gente querer ter uma vida melhor e mais justiça social. Então, esse gesto estava todo nesse contexto aí, dessa época, de 1975, 76, 77, que era uma época de uma repressão fortíssima aqui no país, sabe? E a gente como existia uma censura, não tínhamos informações nenhuma. Poucas pessoas, poucas lideranças ou destaque. Eu, por exemplo, fiz um posicionamento político nessa época, num jornal de imprensa marrom, um jornal alternativo, que foi justamente para posicionar, porque era importante a gente posicionar, porque eu tinha uma tribuna, eu era o artilheiro do Campeonato Brasileiro, eu era notícia no país inteiro. Então, eu não podia... Era um oportunismo necessário de eu manifestar naquele momento, que nesse momento, nessa entrevista, eu falava da volta da democracia, os militares voltarem para o quartel, a anistia para os exilados, a Constituinte, quebrar o AI-5, o ato institucional que proibia tudo. Quer dizer, a gente tinha essas ideias progressistas. E por isso, durante esse período, eu sofri muita retaliação. Foi, de todas as maneiras, a direita, essa extrema-direita, além de ter o poder também, eles são inteligentes e acabaram minando bastante da nossa resistência. Reinaldo, mas era tipo o quê? É isso que fala... Porque toda a gente sabe que a sua carreira é comprometida em 1978, em que um dos militares do regime diz para o Reinaldo não fazer o festejo, e o Reinaldo, contra o jogo na Suécia, logo o primeiro golo, no primeiro jogo, faz o festejo, e depois, em 82, que também não é convocado. E, claro, depois ali uma série de períodos em que falaram sobre o seu profissionalismo e sobre os seus hábitos, e se saía à noite, se não saía à noite. Mas que outro tipo de retaliações? Houve outras situações em que o Reinaldo se sentiu ameaçado, sentiu que estavam a comprometer-lhe a carreira? Não. Essas retaliações, essas sabotagens, e na época eu não podia apoiar em partido, eu não tinha partido, só existia 2 partidos. Eu era um garoto de 20 anos, e na despedida para ir para a Copa do Mundo de 78, o general Ernesto Geisel me chama e me dá uma dura, falando que eu não devia falar de política, que eu devia era jogar bola, que eu era bom de bola, mas não, que deixasse que política eles faziam num ambiente que não podia ter nenhuma controvérsia. Então, isso é uma pressão muito grande para um garoto isolado, sozinho. Só isso.
depois, na Argentina, quando chega na Copa da Argentina, a comissão técnica da seleção brasileira era uma comissão de militar, né? O capitão Cláudio Coutinho, o capitão Chirol, era só... E o André Richer, que era o diretor o presidente era o almirante Heleno Nunes, o André Richer, que era coronel também, era o diretor da CBF, falou se eu fizesse gol, não era para mim comemorar com esse gesto. Quer dizer, eu sofria toda essa pressão, sabe, psicológica mesmo, né? E o pior, a retaliação maior, ela veio justamente da imprensa, que descaracterizou toda essa liderança, tudo que eu era. Aí me taxaram de cachaceiro, de viado, de gay, de homem da noite, de maconheiro, me chamaram de tudo, sabe? É esses fake news que foram para me descaracterizar. E imagina naquela época você sofrer, e eu sofri essa imprensa, e eu sofri essa pressão da grande imprensa. Então, é muito... Um garoto, é muita coisa para você sustentar isso, e, além disso, focar no futebol, que exige uma prioridade. E mais, aí eu sofri cirurgia, várias cirurgias. Tá? Eu fui operado, vai lá, opera. Tá? Eu fui eu fui uma cobaia no futebol. Uma cobaia. Foi muitas. Talvez aí... Quando eu pesquisava, o Reinaldo era... Havia muitas... Eu estive a ler muito sobre o Reinaldo e sobre a sua carreira. E era constantemente operado. O Reinaldo tem quantas cirurgias? Pois é, eu tenho mais de 8 cirurgias. Só no joelho... 8. No joelho esquerdo eu operei 4 vezes. Por nada, assim, de mandar para a enfermaria. Não tem nada, opera o outro menisco. Bom, tudo bem, a gente considera que a medicina naquela época era bastante arcaica, bastante obsoleta, mas houve não sei se é uma precipitação ou mesmo quiseram me aniquilar para o futebol. E arbitragens, Reinaldo? Hein? Arbitragens. Arbitragem? Sim. Acha que, de alguma forma, também condiciona... Há aquela meia-final ou final com o Flamengo? Tá. Do juiz, da arbitragem do juiz. Também teve isso. Em 77 foi o grande ano, 76, 77, 78 foi o grande ano da minha carreira. Eu fui vice-campeão brasileiro invicto. E na final do campeonato de 1977, que eu fiz 28 gols em dos 8 jogos, eu fiz gol em todos os jogos e fui expulso no início do campeonato. Só que não me julgaram, deixaram na gaveta. Quando chegou na final, fizeram articulação com o Serginho Chulapa do São Paulo, que bateu no Bandeirinha um jogo antes da final. Uma canela. Então, vamos julgar o Serginho. Mas o Reinaldo não foi julgado. Aí foram me julgar. Eu não julguei a final. Eu fiz gol todos os jogos. Na final, no Mineirão, na fase que eu estava, com certeza eu faria o gol do título. Eu não julguei a final. Perdemos o campeonato invicto, com mais de 10 pontos na frente do São Paulo. São coisas do Brasil. O Brasil já dizia... Como é que é? O Tom Jobim já dizia: Brasil não é para amador, Brasil é para profissional. Porra. Aí eu fui vice-campeão brasileiro invicto e não deixaram eu jogar final. Na Copa do Mundo, nós somos 3º lugar invicto. Também perdemos para ninguém e não ganhamos nada. Certo. Essa aí então, tinha que ganhar, não é? São essas articulações. Num poder autoritarismo, tudo é possível, meu amigo. Até você ser vice-campeão invicto. Sim, sem dúvida. Essa aí é demais, essa situação aí houve alguns casos que foram muito estranhos, de facto, e não é fácil digerir isso, passado alguns anos até. É verdade. Mas tudo é possível. E eu fui enfrentando isso, claro, e com a minha
com o meu problema físico do joelho, que é articulação difícil, tal, não tinha recurso, não tinha essa retaguarda que tem hoje assim no futebol. Eu fui um guerreiro, eu lutei ali dentro das minhas forças até onde que dava, mas eu já tinha muita deficiência física. Na verdade, é o seguinte, eu nunca... eu fui profissional com 16 anos, eu nunca joguei sem uma dorzinha, eu sempre joguei com dor, eu nunca joguei, nunca tive 100% da minha condição física. Mas, mesmo assim, eu consegui fazer coisas geniais no futebol. Sem dúvida. O Reinaldo há bocado estava a dizer que em 78, quando foi, portanto, quando o general lhe diz para ele não, para o Reinaldo não festejar daquela forma, quando uma série de pessoas à sua volta o pressionavam, não houve um jogador que se colocou do seu lado? Ou houve? Não, naquela época no Brasil, se eu e você, fechado num quarto, a gente não falava de política. Existia o dedo duro, sabe? Eu te entregava para a polícia secreta, aí, sei lá, o SNI. Sabe? Existia um pavor enorme de falar de política, ainda mais no ambiente de futebol. Então, ocorreu um caso que acabou me pressionando muito mais ainda. Quando eu cheguei na Argentina, no primeiro dia que cheguei na Argentina, entramos na concentração lá num convento em Mar del Plata, da Copa do Mundo lá, eu coloquei minha mala no quarto, assim, daí a pouco bateram no meu quarto, me entregaram um envelope que vinha da Venezuela com um relatório do SNI, o Serviço Secreto Brasileiro aqui, de Inteligência, Serviço Nacional de Inteligência, e da DINA, que era a polícia secreta também lá do Chile. Um relatório falando da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que no acidente do carro, né, um acidente, e falando da morte do embaixador Letelier lá em Nova York, que explodiu o carro dele lá. Sabe? É a tal da Operação Condor, né, que teve aqui em toda a América. E a América Latina, naquela época, era dominada pelo militar, era dominada na força bruta. Aqui, ou mata ou desaparece com a pessoa. Uhum. Então, só isso já foi uma pressão muito grande, sabe? Então, a gente sofria esse pavor. Você não viveu em ditadura, porque você vem depois da Sim. Revolução dos Cravos aí, né? Uhum. Você viver na ditadura é um fantasma, é um pavor, sabe? É o tempo todo você temendo. Hoje não tem mais espaço para isso, mas naquela época, e ainda mais sem informação, sem apoio partidário, sem nenhuma organização, nós fomos massacrados aqui, oprimidos. Sem dúvida. Sim, felizmente não o vivi, não estive, não o lidei por perto. Claro que tenho a minha família para me contar e existe sempre esse medo constante e premente que nos deixava quase que dificuldade em respirar, que tanto se fala hoje. Sem dúvida que sim. Ainda não falei muito da sua infância, Reinaldo, mas tenho muita curiosidade para perceber como é que era o Reinaldo quando era miúdo. Jogava na rua, fazia coleção de figurinha, como é que era? Era bom na escola? Era traquina? Como é que era? Ô Pedro, depois você tem que... Eu vou te falar com meu filho, Felipe, Uhum. Felipe Ivan. Ele escreveu um livro meu que ele fala todos esse aqui. E ele tem um texto muito bom, como o seu também. Eu li um pouco do seu texto, muito bom. É o Punho Cerrado, esse Errado. livro. Esse livro, Punho Cerrado, o meu filho que escreveu. Lindo. Ele, grande atleticano e advogado, e gosta de literatura, ele falou, pai, vou escrever um livro. E ficou um livro muito bom, que eu acho que é importante na literatura do futebol, do esporte. E vou te presentear depois na oportunidade. Mas aí começamos na minha infância. Eu sou do interior de Minas, sou de Ponte Nova, da Zona da Mata, e desde menino jogava bola lá na rua, meus irmãos jogavam bola na rua, e a gente escutava, naquela época só tinha rádio, escutava os jogos pelo rádio, né? E jogava futebol na rua. Com 9 anos de idade,
8 anos, 9 anos, eu já fui para um campo, para um clube lá, o 1º de Maio, que é um clube da minha cidade. Aí fomos jogar, aí já comecei a jogar lá, meu pai me levava para jogar e eu já fazia muito gol, já jogava, e eu já era famoso. Em Ponte Nova eu já era Era o famoso. rei de Ponte Nova. É. E meu irmão jogava no Botafogo, jogava no Júnior do Botafogo, no Juvenil do Botafogo. E ia me levar para o Botafogo. No Rio? Botafogo do Rio. Porque Ponte Nova fica mais na zona da mata, lá perto do Rio também. Ok. Aí eu sempre alimentando e acompanhando, e depois eu vi, já com mais compreensão maior, com uns 10 anos, aí eu vi a Copa de 70 pela televisão, aí futebol sempre teve na minha vida. Mas eu sempre fui um garoto de rua mesmo, eu jogava bola, roubar fruta no quintal, soltar papagaio, brincar na rua mesmo. Não tinha, o brinquedo era esse, a diversão, o lazer era esse no interior. Na escola eu era bom, era bom. Minha mãe era professora, meu pai era ferroviário, era bom na escola, mas eu não estudava, só prestava atenção na aula. Chegava em casa, não estudava muito, não, mas sempre passei de ano, nunca fui reprovado na escola. E saí de Ponte Nova muito novo, saí de lá com 14 anos. Eu não conhecia nem Belo Horizonte, eu nunca tinha saído de Ponte Nova. Então, eu saí para o mundo sem conhecer. Vim conhecer Belo Horizonte, aí que eu fiz toda a minha trajetória aí que eu agradeço o Atlético na minha formação, em toda a minha trajetória de vida aí, que foi feita aqui do Atlético desde os 14 anos até os 30 anos. E como é que foi essa adaptação a uma grande cidade? Estava no centro de treinos do Galo, é isso? Era um bocado afastado do resto da cidade, da confusão, ou não? Com esses 14 anos, o Reinaldo saía e vivia tranquilo na cidade de BH, na gigantesca cidade de BH. Para quem não conhece, é uma metrópole assombrosa. Não, quando eu vim para o Atlético, eu morava no campo lá do Atlético, no estádio do Atlético. A gente morava debaixo da arquibancada, um grupo de jogadores do juvenil. E foi um período bom, porque aí o futebol tinha muito treinamento, horário para comer, horário para dormir, e os momentos que a gente tinha assim, mais de folga. Tinha o arcebispo Dom Serafim Fernandes, que foi o arcebispo cardeal aqui de Belo Horizonte, grande atleticano, que tinha uma igreja perto, a gente ia lá na igreja, ajudava na missa, vendia a vela, participava. E essa formação religiosa também foi muito importante. E eu sempre também passei a estudar. Eu estudava, aí em Belo Horizonte eu passei a estudar. Aí fiz o ginásio, tal, e depois eu fiz a faculdade de jornalismo, sou jornalista formado. Queria psicologia? Hein? Eu li alguns que o Reinaldo queria ser psicólogo. Não. Nunca? Não tem cabeça para isso, não. Então não sei como é que eu fui buscar essa informação, mas então, não. alguma... Eu tenho muitos amigos psicólogos, mas eu não tenho cabeça para psicólogo. Ok. Prefiro deitar no divã do que ficar ouvindo. Ok, está certo. Então acabou por se formar em jornalismo. Claro. Formei em jornalismo, escrevi durante uns tempos aqui umas crônicas, eu gosto muito de texto, né? Mas depois participei da política, fui deputado estadual aqui de Minas Gerais, fui vereador em Belo Horizonte, participei de política, morei um tempo fora, morei em Gotemburgo, Suécia, morei em Amsterdã durante um tempo, morei em Nova York, mas agora não, agora a melhor coisa que você tem que fazer, sabe o que é? Comprar um sítio em Minas Gerais e viver em paz. Eu tenho a certeza dessa teoria. O que mais me apetece, Reinaldo, cada vez mais, é abstrair
deste caos de informação e de ansiedade da cidade e do cotidiano. Eu acredito piamente que o Reinaldo esteja muito bem. Eu estou resistindo aqui de celular, até de entrevista, eu não estou querendo muito essa vibração aí que tá, não, de entrevista, de falar. Hoje mesmo é um dia que eu estou aqui dando entrevista. Como eu abri quer dizer, falei com você, eu falei, não, deixa eu atender os outros. Então, hoje eu tenho aqui mais de cinco entrevistas hoje. Domingo vai passar no Esporte Espetacular. Vou falar logo depois aqui para uma grande rádio Itatiaia aqui de Minas. Então, eu não queria um pouco mais, ficar mais recolhido, mas é como você falou no início, a gente tem que pôr a cara, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que participar, porque também se a gente ficar fora, sabe, perde o tempo. Então, a gente está vivo, nós estamos vibrando. Sem dúvida que sim. O Reinaldo, naquela altura em que começa no plantel principal do Galo, muito cedo, como disse, o seu primeiro treinador foi Tele Santana, não foi? Sim, o Tele. Eu cheguei no Atlético, foi muito interessante, porque eu vim para fazer um teste no juvenil. Eu cheguei no Atlético no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, 7 de setembro de 71. Eu estava no desfile da parada militar de 7 de setembro, com a minha bicicleta lá em Ponte Nova. Aí o treinador foi lá no meio da pista, me tirou e falou, vamos lá que vou te levar para o Atlético. Porque ele teve a informação do Dom Miguel Trinchán, que é um espanhol que veio com a seleção da Espanha em 1950 e acabou ficando em Ponte Nova, lá na minha terra, durante um tempo. E ele me treinou desde pequenininho também. E ele que me indicou para o Atlético. Quando eu cheguei no Atlético, no dia 8 de setembro, o juvenil, que eu vim fazer teste, foi treinar contra o time profissional do Atlético, que foi o campeão de 71, campeão brasileiro de 71 com o Tele. Fazer esse treino do juvenil contra o profissional. Teve o treino e eu estava na reserva, eu era lá. Aí chegou no final do treino, faltando uns 20 minutos para o treino terminar, aí me colocou lá no treino. E eu fui fazer um teste contra o profissional, então. E aí eu dei caneta, driblei, fiz gol. Em 20 minutos eu fiz coisas lá que o Tele e o Barbatana, que era o treinador do juvenil, falaram, uai, que menina, chama ele aqui. Me chamaram depois do tempo, vem cá, vai lá na sua terra, vai lá buscar seus documentos para a gente assinar o contrato e tal. Então eu fiz, aí, beleza. Aí continuei no juvenil, aí desci, fui para o infantil, porque eu tinha idade, eu tinha 14 anos. Então aí eu fui na minha terra, busquei os documentos, assinei o contrato e voltei e participei. Aí, só que eu tinha idade de infantil, juvenil, disputei essas categorias, fui artilheiro. E com 16 anos, me levaram para o profissional com o Tele. Aí eu já fui profissional, já disputei o meu primeiro campeonato brasileiro com 16 anos, em 1973. Aí eu já sofri a lesão, já fui operado, e nesse ano já me operaram 2 vezes. Meteram a faca em mim. Não deve ter sido fácil, foi logo muito cedo. Falamos de Tele Santana, ele depois não o convoca para 82, e portanto não sei se ficou aí boas recordações de Tele ou más, não é? De um momento mais conturbado, se as pazes ficaram feitas ou não. Mas que outro treinador é que o marcou também com força na sua carreira? Que outro treinador é que destaca? Destaco o Barbatana, que me trouxe, que depois ele foi treinador do profissional nosso aqui também, um grande treinador. O Cláudio Coutinho, né, na seleção. Coutinho foi um grande treinador. O Minelli, que também foi um grande treinador. São esses que eu destaco. O Tele também foi um grande treinador, sem dúvida. Tele foi um dos maiores treinadores. Tele,
A principal virtude do Tele, que eu acho, ele te coloca em forma técnica. Com o Tele, você chuta bem, você cabeceia bem, você tem um domínio. Tecnicamente, você está refinado ali, você fica muito bom. E quando você está bem tecnicamente, tudo fica fácil. Tudo, né? A bola vem, não tem dificuldade nenhuma. E eu joguei com o Tele aqui no Atlético, na seleção. Quando o Tele chegou na seleção, eu já estava na seleção, que eu joguei na seleção de 75 a 85, intervalado, porque eu machuquei muitas vezes. E com o Tele eu tive uma fase muito boa na seleção. E o Tele tem a relação era uma relação assim, muito paternalista, né? O Tele ele tinha uma preocupação excessiva de seu comportamento fora do campo, o que você ia fazer com o seu dinheiro, se você ia comprar carro, se você ia o seu corte de cabelo, em tudo, sabe? Essas coisas. E como eu sofri uma pressão uma descaracterização muito grande da imprensa, o Tele já estava em São Paulo e foi muito influenciado por essas notícias que eu era isso, que eu fazia isso, que eu não fazia isso. E aí ele criou-se uma resistência comigo de não me chamar. Tudo bem que eu também, considerando aí o meu histórico físico, clínico, né, de várias contusões, porque quando eu fui para a Copa de 78, o Coutinho importou um aparelho, o Nautilus, para mim poder recuperar, porque eu tinha musculatura muito ruim, mas então e não consegui jogar toda a Copa. Então já tinha essa resistência de que será que ele vai aguentar? O joelho dele está bom? Sempre teve desculpa, não é? Como? Era sempre uma boa desculpa. Uma boa desculpa. E também naquela época da Copa de 82, a convocação era diferente, né? Você convocava 40, 3 meses antes, sabe? E só podia fazer, não sei, era um grupo já mais fechado. Não é hoje que como você pode chamar o jogador amanhã para ir para a Copa, não. Então, eu não fui relacionado nem entre os 40. Então, eu perdi. É uma frustração de não ter disputado aquela Copa. Porque eu estava nesse grupo da Copa de 82, disputei a eliminatória, fiz o gol da classificação para a Copa, estava bem, estava jogando bem, mas, infelizmente, mudaram o rumo da história. Não sem se entender. E a história do Galo, que o Reinaldo faz no Galo, é assombrosa. Tudo que é o rei do Mineirão e o conseguiu fazer com o símbolo do Galo no peito é de uma proporção. Aqui é Galo, pô. Aqui é Galo. Reinaldo, eu tenho pena de não ter trazido a camisa do Galo para aqui para falar consigo. Tenho ali. Mas trouxe a do Jairzinho, que eu sei que meu ídolo. Furacão é meu ídolo. Eu trouxe esta precisamente por isso. Atenção. Porque tenho ali a do Galo e usei na conversa anterior. Usei na conversa anterior. Mas, Reinaldo, o que eu lhe queria perguntar é: o Reinaldo faz uma história inacreditável. Tinha todos os atleticanos encantados consigo, que eram absolutamente fascinados consigo, dentro e fora de campo. Era uma paixão assombrosa e louca. E o Reinaldo também, com os próprios adeptos, também era assim. Como é que o Reinaldo, na altura, era muito reivindicativo pelo jogador de Minas, que não era colocado na seleção, que não era escolhido para para estar nas posições de destaque. Como é que vê, passado tantos anos, a mim parece-me que continua a mesma coisa. Sendo que o jogador de Minas, do Galo e do Cruzeiro e até o da América, talvez, mas agora o América nem tanto, mas estes três que são negligenciados pelos grandes de São Paulo e do Rio? Não, eu, graças a Deus, eu tenho um reconhecimento, um carinho muito grande de
todo torcedor brasileiro, todo aquele que gosta de futebol, que ama o futebol, sabe que eu fui um grande jogador. Né? Ontem mesmo eu estava falando no programa com o Zico me considera, que falou que depois de Pelé eu seria o jogador que mais aproximaria do Pelé. O Romário, que aprendeu, quer dizer, ele pediu o pai dele, o Romário me falou, Rei, quando você vinha jogar no Rio de Janeiro, eu pedia meu pai para me levar no Maracanã para te ver jogar. Exato. Quer dizer, o Romário... Quer dizer, você receber essas palavras desses grandes jogadores, realmente dá uma inflada no ego, né? A gente fica muito feliz com isso. E também eu saio aqui na rua, Rei, nesse zap, todo mundo tem uma idolatria, um carinho muito grande, um amor muito grande comigo. Fico muito feliz. Essa é uma herança que eu tenho do futebol, das coisas, porque a frase que eu mais gosto e que eu usei na minha campanha de política uma vez era essa aqui, o Rei já me deu muita alegria. Então, eu fico muito feliz de ter dado alegria a milhares, milhões de torcedores no futebol. O futebol me proporcionou isso. Então, eu tenho todo esse reconhecimento. E hoje estamos aqui, retornamos ao futebol, estamos no Galo agora, fazendo um trabalho muito bom, um trabalho técnico no Atlético, que é o DNA atleticano, DNA alvinegro, que é uma coisa, posso dizer que é uma coisa inovadora no futebol. Em que é que consiste? Ele consiste num trabalho técnico, porque você pega um jogador mesmo, não vão dizer o profissional, tem que começar com os garotos, que os garotos assimilam com mais facilidades, sabe? No profissional, por exemplo, você dá a bola para ele chutar com a perna direita, ele bate bem com a perna. Aí já vai bater com a perna esquerda e já tem uma certa dificuldade. Então, sempre deixar ele ambidestro com mais facilidade, não só no domínio, no chute, no cabeceio. Então, são vários exercícios técnicos que auxilia muito o jogador, porque o jogador já tem aquela virtude, já tem aquela qualidade. Mas se você explorar mais, desenvolver mais essa parte técnica, ele vai. Se eu tivesse esses treinamentos na época que eu era jogador, com certeza eu faria mais coisas geniais. Então, eu faço esse trabalho lá no Atlético um projeto que quem desenvolveu, quem deu essa sacada é o Thiago Rebelo. É um gaúcho que tem... Todos são 29 famílias de treinamentos. É muito interessante. Não vai dar no vídeo aqui, nessa entrevista, não posso. Mas é uma coisa que a gente nem mostra lá para ninguém. Isso só tem no Atlético. Uau. Mas que daqui a pouco outros clubes vão perceber como é que dá resultado desse trabalho. Bacana. Bom, interessante e potenciador de jovens, que é algo muito, muito importante. O último jogo Antes de ir ao último jogo, deixe-me só fazer aqui uma pequena questão. Não se arrependeu de ter ido para o Cruzeiro? Aquilo foi um bocado uma facada nos atleticanos, digo eu. Não se sentiu assim que tivesse feito algo? Na altura não pensava que estava a ferir ninguém, não é? Acredito eu. Eu já tinha parado de jogar futebol. Tinha parado de jogar futebol e tinha uns 3, 4 meses que eu já tinha encerrado, dado entrevista. O pessoal do Cruzeiro me procurou para que eu fosse jogar no Cruzeiro. Eu falei, não, parei de jogar, não jogo. Não, aí insistiram. E acabei sendo convencido pelo poder da grana, do dinheiro. Mas mesmo assim, eu ainda tive cuidado de fazer. Falei, vou ver então. Fiz um contrato de 3 meses só. E fez algum gol? Não, eu fiz meio jogo no Cruzeiro. Quando eu vesti a camisa do Cruzeiro, a sensação foi muito estranha. Pelo menos isso. Não fez nenhum.
O último jogo que fez pelo Galo foi contra o Ajax, não foi? É, Com o no Ronald torneio de Amsterdã. Koeman, com o Koeman, Rijkaard, Heineken, Basten, não é? Van Basten, Vandenburgo, aqueles meninos Era todos, estavam autêntico, surgindo naquela época, aquele time maravilhoso do Ajax. sem dúvida. Diga-me quais são os adversários que mais o encantaram. Falamos agora assim rapidamente de alguns que se cruzou, mas os seus jogos e a sua carreira passaram muitos adversários. Quem é que o encantou? O futebol que eu mais achei bonito, a grande revolução no futebol foi a Holanda de 74. A Holanda de 74 foi uma coisa impressionante, né? Esse time da Holanda. A seleção de 1970 também foi o mais perfeito do clássico do futebol. Depois veio a Holanda com essa grande. A seleção brasileira de 82 também jogou um futebol bonito, mas taticamente não era um time aplicado, era um time de muita virtude técnica, mas Anarquicamente harmonioso, talvez. não tinha. Você não precisava ganhar da Itália. Você e vai para cima da Itália, é suicídio. Cometeu quase um suicídio ali. Se joga tranquilo com a Itália, ganha da Itália fácil, fácil. Então foi um erro ali de estratégia. E o time do Atlético de 1977 foi um time também maravilhoso. O time do Flamengo de 80 também foi um time maravilhoso. Quem é que o Flamengo? Hein? Quem é que tinha em 80? 80 tinha Raul, Leandro, Júnior, Zico, Uri Geller, Carpegiani. Era um grande time. Ok, certo. Hoje, inclusive, está fazendo 40 anos daquela final, da grande final do futebol brasileiro no Maracanã, do Atlético e Flamengo, que nós somos ali garfados, né? Faz hoje, precisamente? Hoje, faz 40 anos, dia 2. Giro. Podiam... Por isso que eu estou dando entrevista para todo mundo hoje sobre esse jogo. Ótimo. Domingo no Esporte Espetacular você vai ver. Vou estar atento. Tenho aqui Globo, sim, que acompanha aqui. Pois é. Acompanha aqui. O Reinaldo, diga-me, a nível de colegas de equipa, quem é que gostou de ter ao seu lado para jogar? O Cerezo. Cerezo foi um dos maiores jogadores que eu joguei. E eu comecei a jogar com Cerezo desde o juvenil, desde de menino. A gente jogava junto. E o Toninho Cerezo, ele tem uma qualidade. Todo time que passou, ele fez artilheiro. Ele sabia, sabe, acionar o centroavante. Me punha na cara do gol. Excelente. E se tivesse que escolher alguns parceiros para jogar hoje consigo, quem é que o encanta hoje em dia no futebol? Dos jogadores que tem aí, olha, tem muito jogador bom aí, cara. Eu convocava, eu jogava Ronaldo Fenômeno, Romário, Zico, Cerezo. Dá para fazer uma seleção muito boa aí, ó. Jogam hoje? Há algum que o encante? Dos que jogam hoje? Hoje que encanta. Vamos lá, deixa eu buscar aqui na memória. Vamos lá. Portugal eu não acompanhei muito. Vamos ver Neymar, pô. Neymar joga pra caralho. Messi joga pra caralho. Cristiano Ronaldo, aquele é uma máquina, cara. Aquilo é uma máquina. Bicho, é louco. O cara com 45 de segundo tempo, ele tá dando pique de 200 metros. O Cristiano, se desse colocasse ele numa banheira quente ali, para ele dar mais uma relaxadinha, porque ele é meio durinho ainda, ele ia arrebentar nesse Um pouquinho de ginga, né? Um pouquinho mais de dar uma quebradinha nele. Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano, além da passada, o estilo dele é bonito demais. E a batida, mano, tem
São esses grandes jogadores, né? Neymar, Messi, Cristiano. Tem vários outros aí, mas tem que buscar aqui na memória, né? Não está aí premente. O Reinaldo, eu queria só terminar aqui a nossa conversa dizendo que já vamos numa hora e o Reinaldo já o disse e tem outras entrevistas para dar, e bem, porque tem que ser lembrado constantemente, é uma figurinha, o Reinaldo, que deve ser lembrada constantemente, e portanto eu só quero mais uma vez agradecer por ter dispensado esta hora de conversa comigo, com a caderneta, agradecer-lhe do fundo do coração, foi muito especial para mim, e por isso, meu caro, dizer-lhe que cá o espero em Portugal, atenção, há muita coisa boa ainda para conhecer por aqui, quero trazer, quando passar por cá, não se esqueça de dar um toque e de acompanhar a caderneta, e todos os que nos estão a ouvir também acompanhar a caderneta, porque mais histórias vão ser coladas, e uma caderneta que neste momento cola Reinaldo, é uma caderneta que merece toda e qualquer atenção, porque é uma história linda, maravilhosa, e de uma humildade do tamanho do Maracanã. Portanto, muito obrigado. Ok, Pedro. Eu que agradeço aí a oportunidade de a gente bater um papo aí, falar com os nossos amigos de Portugal. Grande abraço, Portugal. Vamos aí. Tamo junto. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. E, olhem, curtam o episódio e até a uma próxima. Muito obrigado.